imaginei que era isso, mas eu não quis chutar. É a vista. É isso aí, então, senhoras e senhores. Vamos então começando, né? Mais uma noite dos nossos debates do Livro dos Espíritos. Então, estamos aí com a Amanda, que nem precisaria tomar a vacina, porque com tanto vinho que ela toma, o vírus com certeza não vai sobreviver ao álcool 70 dela, senhoras e senhores. É 45, não é? O vinho é 40 e pouco, né? Já deve Mas ser toma 70. tanto que já vira 70. Já está virando 70 já. Estamos aqui com o nosso profeta do caos, que acertou a previsão, senhoras e senhores. Itália e Inglaterra na final da Eurocopa, senhoras e senhores. Estou aqui nas ruínas da abadia, que tem a origem no nosso King Arthur, senhoras e senhores. E estamos aqui com o nosso extraterrestre Jorginho. Aquele que fez o gol que levou a Itália à final da Eurocopa, Jorginho. O único ET que foi expulso do planeta dele por não saber usar tecnologia. Falei assim, ó, você não consegue usar tecnologia, vai para a Terra. Vai para a Terra. Não, vem cá. É que eu briguei contra isso, com certeza. Eu falei, gente, vamos devagar nesse negócio. Eu quero a minha televisão 23 polegadas com aquela cor maravilhosa. De tubo, válvula. Quero que arrume, rapaz. Com o HF transformador. Não, isso tinha antigamente, cara. Ó, vocês dão risada, mas nós em casa, lá em casa, no tempo que eu era pequeno, nós tínhamos uma... Lembra da... Eu acho que o Claudinho lembra, porque o Claudinho é desse tempo. Vocês novos não são. A marca RQ, que era uma televisão, foi a primeira televisão que tinha controle remoto para mudar o canal. Fazia plec, plec, pá, pá. Você lembra disso, Claudinho? Vamos embora, Vadir. Vamos embora, vai. Vamos embora. Então, vamos lá. Controle remoto. Primeira que apareceu no Brasil. A gente está aqui na parte dupla vista. Pergunta 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso, a que chamas dupla vista, é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Explique, Amandinha, por favor. Então, assim, isso aqui o corpo não... A gente não está dormindo, né? É com a gente acordado, né? Gente, normalmente, Amandinha, isso nada mais é que um desdobramento. A dupla vista é um desdobramento. É simples, você realmente se liberta do corpo. Vocês conseguiram achar o livro não, do Coronel de Rochat? Ele fazia isso com seus médios através de passe magnético. Sim, mas esse caso de dupla vista aqui é a pessoa torna normal, assim que nem a gente. Ela consegue ver o mundo espiritual. Alguns espíritos, assim, né? Que nem Divaldo, que nem Chico, conseguia ver. Então é como se a gente estivesse aqui conversando e a gente começa a ver alguns espíritos aí. Mas aí que tá, Babu. A dupla vista, ela é só quando você se desdobra. Porque dupla vista não é evidência e nem clarividência. Não, Jorginho, embora o corpo não esteja adormecido, ó. Aqui na resposta. Mas aí que tá. Você pode se desdobrar de maneira natural e não estar adormecido. Simplesmente você está inconsciente do desdobramento. Você fica, digamos assim, como se estivesse em transe. Você enxerga o plano espiritual e, ao mesmo tempo, ou seja, há um relaxamento dos laços corporais. Mas a vidência e a clarividência, ela é um tipo de mediunidade, porque você não precisa provocar nem estar adormecido. Ela é um dom que você tem, entendeu? Porque ela não é provocada. Fala, Claudinho, depois eu falo. É o desdobramento. Divirjo do nobre relator. Eu concordo com o Claudinho.
Porque a dupla vista é a capacidade que a pessoa tem de enxergar além da matéria, mas isso não significa que ela está em transe ou que ela está... Ou precisa de passe magnético. Não, mas aí é que está. É que o espírito que está mais livre, ainda que o corpo seja adormecido. Sonambulismo, como nós vemos, tem a ver com o corpo relaxa. E ele trabalha sob a ordem do espírito, sem o corpo estar de maneira consciente. O desdobramento pode ocorrer de maneira natural e você não está adormecido, você nem perceber que isso está acontecendo. Ou seja, ele não sai do corpo para fazer uma viagem, ele apenas relaxa, digamos assim, a parte consciente e você continua. Como se, digamos assim, estivesse acordado, mas a sua impressão se amplia. Mas é um desdobramento, ou seja, há um afrouxamento do corpo e para o espírito. Não, Jorge, é simples, é aquelas pessoas que nem Divaldo. Divaldo via espírito no ônibus, aonde ele ia, ele vê espírito, isso é dupla vista. Mas ele é vidente também, ele não é sonâmbulo ou desdobrador, entendeu? Mas a dupla vista é isso que ele quer dizer. Quando ele está dormindo, mas se ele for fazer isso consciente, ele é acompanhado, é quase uma mediunidade, é um sonambulismo natural. Não, Jorge, para de misturar as coisas. Dupla vista é a capacidade que eu tenho que estar acordado aqui agora e começo a ver espírito. A dupla vista é só isso. No meu entender, o fato de você ver além da matéria, isso não é mediunidade. Isso você está exercendo uma propriedade do espírito. A dupla vista é uma propriedade do espírito, não é uma mediunidade. No meu entender. Gente, desdobramento, ela também não é mediunidade, porque ela não necessita de uma ação, você não sofre uma ação de terceiros e é um instrumento. É animismo, é da própria alma, até aí beleza. Só que aqui, se vocês lerem, vamos ler a 448, para vocês verem. Porque quando você fala de desdobramento, o corpo pode não estar dormindo, mas o corpo fica meio que parado, estático. A alma pode... Isso não. O que acontece com a dupla vista é normal. Eu estou passeando na rua e eu tenho a capacidade de ver espírito. O corpo não precisa ficar meio parado assim. Mas, Babu, aqui não há uma saída completa do espírito se libertando do corpo. O que existe é uma liberdade maior, é quase uma percepção aumentada. O que nós estamos falando, nesse caso não tem desdobramento, é uma faculdade do espírito já bem desenvolvida que, tipo assim, ele consegue enxergar mais que as outras pessoas normal. Carinha, vamos ler aqui o 448, que isso vai nos explicar. Eu vou ler para você, A dupla vista é permanente? A faculdade, sim. O exercício, não. Nos mundos mesmos materiais, os espíritos se desprendem mais facilmente e se comunicam apenas por meio do pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. A dupla vista é também, para a maioria dos que lá habitam, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e também por essa razão que eles se manifestam mais facilmente do que aqueles que estão encarnados nos corpos mais grosseiros. Lá é uma faculdade permanente, Jorge. É o que eu estou falando para você. Eu estou andando aqui e eu estou vendo espírito. É o que acontece com eles lá. O corpo não precisa estar relaxado. Mas o Babu... há uma diferença que ele coloca bem aqui. Ou seja, nos planetas mais evoluídos, não há uma prisão mais constritora das faculdades espirituais pelo corpo. Aqui nós... Mas é por isso que eu citei o Divaldo. O estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Ou seja, há no plano espiritual, tipo em Júpiter, as pessoas já vivem, mas
livres do corpo, porque o corpo não as prende. Aqui Isso, não. Jorginho, mas aí que tá. Mas aí que tá, porque aqui a gente não tem essa faculdade ainda bem desenvolvida, porque nós somos atrasados, mas algumas pessoas têm estado permanente. Mas aí, olha bem, aí nós estaremos falando da mediunidade de evidência ou clarividência. Não, isso não é. Dobravista não é mediunidade, é faculdade da alma, Jorginho. É o que eu falei para você, o Divaldo entrava no ônibus e via espírito. Claudinho, vê se você consegue achar nos seus PDF aí o livro dos médiuns na vidência e clarividência, para te mostrar a diferença, porque tem essa diferença, cara. Ô, Jorge, aqui eu falei para você, o Divaldo anda pela rua e ele vê espírito, é dupla vista, permanente nele. Peraí, Babu, o Divaldo vê a qualquer hora, é isso que você está me dizendo? No filme dele lá, ele não sentava no ônibus porque tinha o espírito sentado lá, que ele ficava, não sabia se era gente. Não, mas isso é... Não, isso é Divaldo. Isso é Divaldo. Tá na biografia dele, tá no livro, tá na filmagem dele, que a menina manda ele sentar do lado dela e ele falou assim, eu não posso sentar, tá ocupado, ela não tem ninguém aqui. Aí ele via que tinha espírito sentado ali. Para ele, a vista de espírito é normal, é a dupla vista. Ele vê a qualquer hora. Mas isso não é evidência nele? Não era a mediunidade dele? Vidência, Jorginho. Vidência é uma propriedade de você ver algum tipo de futuro, alguma coisa se desdobrar, alguma coisa do passado, alguma coisa do futuro. Esse negócio de você avistar espírito é dupla vista. Babu, vamos olhar melhor no livro dos médios, porque lá tem essa explicação melhor para a gente entender essa diferença, Babu. Porque o que eu entendo aqui, que é como se fosse um sonâmbulo lúcido. Você... Não, aqui, ó, acabamos de ler, ó. Seu estado normal, ó, a dupla vista também, para a maioria dos que lá habitam, uma faculdade permanente. Eles estão andando normal e estão vendo espíritos. Se é uma faculdade permanente... Tenta a prisão, Babu, no corpo físico, porque lá o corpo é mais elaborado, é mais... Mas aí, por isso que eu falo para você, mas aqui na Terra a gente tem espíritos encarnados que tem essa dupla vista permanente. Mas aqui fala o seguinte, e é ainda a razão pela qual ele se manifesta a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Isso, mas aqui ele não exclui a possibilidade de nós vermos. Lá, quando Kardec fazia os estudos, tinha as meninas de dupla vista e falava, o espírito está assim, assim, assado. Kardec, é isso mesmo. Aí a pessoa, o espírito era dessa forma mesmo. Dupla vista é só isso, é só a faculdade de você enxergar espírito. Peraí. Babu, vamos ter que dar uma estudadinha melhor, o grupo inteiro aqui, no livro dos médios, para perceber essa diferença entre sonambulismo lúcido e o... O Claudinho teve um parecer que eu. E aí você, Mandinha? Então, essa parte aqui fala que a dupla vista é permanente, aí fala a faculdade sim, o exercício não. Explica para mim. O exercício aí é o caso de você, se você não é natural, assim, enxerga naturalmente, você pode enxergar através de um passo magnético, aí você entra no sonambulismo. Aí isso é meio que provocado. Mas para certas pessoas aqui na Terra, quantos médios você fala assim, eu vejo espíritos por aí? É a dupla vista dele normal, age nele normalmente. É uma faculdade. É que tem alguns médicos que ouvem, eu ouço o espírito a todo momento. É uma faculdade dele. Audiente, ele é claro e audiente, porque tem várias, digamos assim, nuances isso. Claudinho, mas a dupla vista... Aqui não. O termo... Nossa, tanto que o 451 mata tudo que nós estamos discutindo.
O termo clarividência não encontrei no livro dos médiuns. Vidência, sim. Clarividência não tem lá. Mas diz aí, clarividência. Claudinho, que difere da dupla vista? Vidência e dupla vista, para mim, é a mesma coisa. É a capacidade de você enxergar além. É porque, assim, quando a gente estiver falando, que um alerta para vocês. Quando a gente tá, como uma pessoa está falando, a outra fala, a gente só escuta o som de uma pessoa. Então, para mim, dupla vista, vidência é a mesma coisa. É a capacidade de você enxergar além da matéria. E isso é evidência ou dupla vista. Clarividência é você enxergar além do tempo. Você vê algo que vai acontecer, algo do futuro. É isso. Aí pode falar que é uma mediunidade. Mas é uma faculdade normal. Isso, mas é uma faculdade normal. O que ele está colocando aqui é se a dupla vista tem a ver com sonho ou sonambulismo. Então, o que ele está colocando? Que é a mesma coisa. Você estar em sonambulismo e ver alguma coisa, ou você não estar, ou estar no estado de vigília, acordado e ver alguma coisa, é a mesma coisa. O seu estado físico não importa. O fato de você enxergar além da matéria, isso é dupla vista ou vidência. Então, não importa o estado que seu corpo físico está, se está acordado, se está dormindo. É uma faculdade que o espírito tem de enxergar coisas além da matéria. É isso. Mas, ó, tanto que está aqui, ó, no dicionário de filosofia espírita. Certas pessoas a possuem sem saber. Para elas é um efeito natural e produz o que se chama visão. É o caso do Divaldo. O Divaldo ficava andando e ele não sabia diferenciar no começo o que era espírito e o que era pessoa encarnada. Gente, olha, eu vou ler o livro dos médios, porque, para mim, a dupla vista, eu a compreendo assim, que é uma condição de um sonambulismo normal de desdobramento. A vidência entraria como se fosse uma mediunidade, quer dizer, é uma manifestação que você nasce com ela como se fosse médium, entendeu? Não, a dupla vista é a vidência. A clarividência que ele falou. É aquele negócio de você ver um futuro ou um passado. Ou alguma coisa que está ocorrendo em outra parte que você esteja longe. Só se a gente continuar, porque você falou que lá mais para frente explica melhor. Vai explicar tudo aqui. Podemos continuar, então. Beleza. Depois a gente fala mais. Maravilha. Mas é bom a gente sempre debater. Eu gosto a gente poder sempre... Eu achei aqui, no livro dos médiuns, a visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando o vidente num estado estático? Pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram muito a miúde num estado próximo do de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Ele tira do próprio livro dos espíritos. Do livro dos médiuns. Os que veem os espíritos veem-nos com os olhos, assim o julgam, mas na realidade é a alma quem vê. E a alma que vê. Prova mas é a dupla vista, Jorginho. Continua, senador. Isso está no livro dos médiuns. Ele está tirando de lá. Quer dizer, na verdade, o que está no livro dos médiuns é a mesma coisa que está aqui. Eu tinha entendido de maneira diferente. Verdade. A minha compreensão era o seguinte, que a vidência é uma mediunidade que você nasce com ela. A dupla vista seria, digamos assim, você ser um sonâmbulo ou ser desdobrado, porque o espírito vê sempre, mas não vê pelos olhos, você que tem essa impressão. Na minha compreensão, eu sempre fiz diferença entre vidência ou clarividência com a dupla vista, que é a vista do sonâmbulo, entendeu? Vamos falar que a partir de hoje a Mandinha começa a ver espírito, para onde que ela vê. É essa dupla vista. Só que aí a
Amandinha vai falar para a gente, ó, eu estou vendo com o olho da carne. Não tá, ela está vendo com o olho do espírito. Só que para ela não tem diferença isso. Ó, aqui, outro trecho que eu peguei aqui do livro dos médiuns. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Aí é dupla vista mesmo. Tem razão. A minha compreensão, então estava equivocada, porque ele acabou de falar o que está a resposta aqui, que pode ser estado lúcido ou beleza. É isso que nós estamos explicando para o senhor. A muitas horas aqui já. Porque sempre eu expliquei, então eu sempre, digamos assim, não é que eu ensinei isso, mas nas aulas de mediunidade que a gente participa, que a gente deve visitar, a minha compreensão sempre foi essa, de dizer assim, gente, olha, mediunidade de ver o espírito não tem a ver com sonambulismo e outra coisa, desdobramento espiritual. Tá vendo? Então eu estava falando errado, porque a minha compreensão era essa. Se você está lúcido, você não está desdobrado. E aqui fala que você pode estar afrouxado, mas lúcido, entendeu? E a minha compreensão sempre foi essa. Dupla vista é quando você se desdobra ou afrouxa os laços, mas você é sonâmbulo, você está desdobrado. A vidência não. Por exemplo, o Claudinho pode estar aí conversando com a gente, e daqui a pouco ele tem uma visão de um espírito. Tanto que ele é médico. Cada um alguma coisa, tanto que na 455 ele fala, ó, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Cada um é uma coisa. Mas tudo bem, beleza. Porque a leitura do livro dos médiuns agora me trouxe essa compreensão, que prática é a mesma coisa. Falar em dupla vista pode ser sonâmbulo ou não, ou vidência é a mesma coisa. Beleza. Nada como... Vamos, Claudinho. 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Na maioria das vezes, ela é espontânea, mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Assim, pode tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade, e verás que a vontade as ajuda a entrar no estado de dupla vista, e nisso a que chamas visão. Perfeito? Você pode treinar, Amandinha. É? Aqui, ó, 450. A segunda vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Sim. O trabalho conduz sempre ao progresso e o véu que cobre as coisas torna-se menos compacto. Vamos lá, Amandinha. 450A. Nós não podemos julgar que, digamos assim, a leitora ou a interpretadora de cartas, de búzio, de runa, também não tem essa condição de mediunidade de você poder ficar ser um sonâmbulo, quer dizer, você olha um pouco mais além. Só que ela precisa da instrumentação da carta. Agora, a grande maioria é um pouco mais de psicologia, né? Não, mas essas leituras de tarô, negócio ali, o que acessório é tudo espírito zombeteiro. Espírito sério não está ali acompanhando aquela mulher ali, não. Mas, o Babu, espírito zombeteiro ou sério, a pessoa tem mediunidade, porque a mediunidade é neutra. Agora, um espírito sério não vai se prestar a isso, mas a questão da grande maioria é que ela nem às vezes é médium. Ela vai treinando a percepção da leitura da pessoa que está ali. Ah, estou vendo um rapaz louro para você, Amandinha. É verdade, eu conheço um louro. Tal. Aí ela já vai pegando o que você vai dizendo. Porque a gente coloca as pessoas nisso. Entendeu? Então, vamos lá. 450A.
Esta faculdade se liga à organização física? Por certo, a organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias. Essa organização fica estranha. É organismo. No meu está organismo. Onde seria a organização é o organismo. A minha também que ela está colocando organismo mesmo. Certamente, o organismo desempenha aí um papel. Existem, porém, organismos que são refratários. Aí ele fala do corpo físico. Tem corpo físico mais elaborado, que permite você ter uma... E tem os menos elaborados, que vai... Mesmo que você tentando praticar, tentando exercer, você não vai conseguir por causa que o corpo vai dar uma travada. Você concorda, Claudinho? Tá todo mundo de acordo aqui. Então a nossa tradução dessa parte não está tão boa. Não, porque quem pegou a sua, do Salvador Gentili, está organismo. Não, o meu agora não é do Salvador Gentili. Não, é do Herculano. Ele usa um termo um pouco mais antiquado, né? Então... Isso, é organização. Quando ele fala organização aí, Maninha, você tem que entender que é o corpo físico, é o organismo, o corpo físico. Corpo físico. 451. Por que a dupla vista parece ser hereditária em certas famílias? Semelhança dos organismos que se transmite como as outras qualidades físicas. Além disso, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um para outro. Gente, olha, isso aqui eu li no livro de um médium chamado João Nunes Maia. O espírito era miramês. Esse médium, ele é desencarnado, ele desencarnou nos anos 90 do século passado. Excelente médium. Tudo que vocês tiverem desse espírito miramês, podem ler, que é muito bom. É um benfeitor espiritual fantástico. E ele explicava nesse livro, e esse livro chama-se Viagem Astral. É um livrão grossinho, assim, bom. Congelou. Temperatura abaixo de 10 graus lá, congelou tudo. Acabou de passar uma geada ali para o Jacareí. Voltou. Jorginho voltou. Jorginho, você estava falando que o salário do professor é desse tamanho. É que a minha... É que de vez em quando a tia, ela resolve aqui na área. Diz aí, Claudinha, eres tu. É eu? O próximo? 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? A doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo se encontra, às vezes, num estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Um adendo. Eu tenho um adendo também. Os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral provocam, às vezes, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de o conjurar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Gente, olha, isso aqui é bem comprovado, porque naquele livro que eu mostrei para vocês, daquele médico americano que tem essa organização que estuda EQM, ele fala muito de casos assim, em que eles não chamam de EQM. Assim, em caso de acidentes muito graves, mesmo que a pessoa saia, digamos assim, viva, entre aspas, encarnada,
na hora de contar o acidente, parece que ela saiu do corpo e fez tudo no automático. Ela vê toda a situação, o carro capotando, tudo, e ela procurando buscar, mas, digamos assim, parece que, como ele fala aqui, em alguma emoção muito forte que afrouxa a alma tem essa percepção maior, porque você perde a consciência. E o cara conta que viu o carro capotando, não sabia o que fazer, parou, ele nem sabia se estava morto ou se estava vivo, entendeu? Mas isso ele explica que não é EQM, porque não teve uma morte clínica. Mas ele mostra que essas circunstâncias aqui que fala o livro dos espíritos acontece mesmo quando existe um trauma, entendeu? Por isso que ele explica que existe dificuldade da pessoa saber se ela está morta ou se está viva. Porque não há, digamos, diferença entre estados, né? Eu morri ou eu continuo vivo, porque a vida é uma só. É muito interessante esse livrinho. Sou eu, 453. As pessoas dotadas da segunda vista têm dela sempre consciência? Nem sempre. É para elas uma coisa muito natural e muitos creem que se todo mundo se observasse, cada um deveria ser a mesma coisa. Viu, Jorge? É natural. Não é uma cor. Porque é natural, porque, na verdade, olha bem, nós interpretamos a visão, digamos assim, através do cérebro, mas, na verdade, quem está vendo é o espírito, é ele que está interpretando, para poder dar uma visão. Porque o espírito, a gente já falou muito bem, domina a matéria, quer dizer, toda e qualquer ação no corpo, quem comanda é ele, fora as partes automáticas. Mas a questão, digamos assim, dessa diferença é que a gente está, pelo menos eu, compreendendo de maneira diferente hoje. Quer dizer, se você tem uma emoção muito forte e se desdobra, você não sabe se você está no corpo ou fora dele, porque você não percebe isso. Né? Não, eu volto a repetir. O nosso amigo Divaldo, ele anda e vê. Para ele era normal no começo. Para ele não tinha diferença. Só aquele está encarnado, aquele está desencarnado. Para ele achava que todo mundo enxergava que nem ele. É isso, E é o que explica aqui o livro dos espíritos. Para ele é normal, para ele nem tchu nem tchá, para ele. No emprego dele que ele tinha que atender no balcão, né? Isso. Ele pedia ajuda. Ele pedia, tem alguém lá dentro, tem encarnado, ou tem espírito lá que está no balcão lá pedindo informação. Uma coisa muito natural para ele, né? Outra que ele já contou uma vez, mas isso como se fosse evidência. No primeiro emprego dele lá no. A pessoa chegar Foi e ele primeiro vê duas emprego, né? Não, lá no filme conta que ele, como ele vê direto, e no começo ele não entendia, para ele era normal, ele foi atender uma pessoa era um espírito, não era ninguém encarnado. Aí a moça que estava trabalhando com ele falou: o que você está fazendo aí? Ele falou assim: não, estou atendendo a pessoa aqui. Mas a pessoa, não tem ninguém ali. Aí ele foi explicar para a pessoa que ele enxergava espírito. Aí então, todo mundo que chegava no balcão, ele olhava para a pessoa, para a amiga dele, se a amiga dele fazia um sinal positivo, era alguém encarnado, tá ligado? Para ele não parar de ficar pagando mico na hora. Porque para ele era tão natural que ele ia atender qualquer um que aparecia lá. Vai, Amandinha. Sou eu, né? 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. Então, se você pega um Sócrates, assim, que tinha uma alma expandida, ele ia julgar você, tipo assim, não julgar você, ele ia julgar situações bem mais fácil, ia ter uma compreensão bem mais fácil do que nós. Ou seja, que ele tinha uma receptividade psíquica muito mais avançada, porque a alma dele era outro nível. Mas nem precisa falar do Sócrates. Digamos assim,
Um gênio que tinha essa coisa era o Einstein. Quando a turma só foi saber que ele jamais tinha feito algum cálculo sobre a dobradura do universo, a dobra espacial, ou seja, era uma percepção psíquica que o Einstein tinha, mas ela nunca havia sido colocada no papel porque não tinha cálculo na época. Mas ele, através de percepção, ele disse, o universo, de acordo com a órbita dos coisas, chega a um ponto na sua ponta que ela passa a começar a fazer dobradura. Porra, puta coisa maluca, né? O universo se dobrar. E hoje você comprovou, digamos assim, essa dobra espacial, que é o que se chama hoje de buraco de minhoca, né? Se você quer ir de um ponto do universo para outro, você não precisa viajar milhões de anos. Viu, gente? É só encontrar esse ponto onde você se encontra, você atravessa esse estágio muito mais rápido. O Jorginho quer viajar. 454A. Essa faculdade pode, em certos casos, dar a previsão das coisas? Sim, e também os pressentimentos, porque existem vários graus nessa faculdade. E a mesma pessoa pode ter todos os graus ou apenas alguns. Aí, nesse aqui, pode virar uma clarividência. A pessoa pode dar uma... Ô, senador, para não ser tão ruim para o senhor, que esse negócio é 2 páginas... Não dá moleza, não, senador. Olha lá, Claudinho. 2 páginas? Vamos ler um pouquinho de 3 parágrafos cada um. Eu também acho justo isso, cara. Pô, né? Ô, Amandinha, você hoje está com uma alma assim um pouco predatória. O seu obsessor está mais encostado hoje em você. Estão trabalhando hoje, né? Então vai lá, senador. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Vamos ver se a gente vai conseguir terminar hoje isso aí, né? Vamos embora. Isso aqui não, aqui tem muito papo. Ninguém está com pressa aqui. A Mandinha está provocadora hoje, ó. Eu tô e quem comanda a gravação aqui sou eu. Nossa! Dando carteirada ainda. Mandinha, o espírito dele agora cresceu, você percebeu que o espírito... Ontem. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas entre algumas pessoas dotadas de organização especial, organismo, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. Sonambulismo natural é um fato notório, que ninguém pensa pôr em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos seus fenômenos. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser ele produzido artificialmente, como tantas outras coisas? Dizem que os charlatães o têm explorado. Mais uma razão para que não seja deixado nas suas mãos. Quando a ciência se tiver apropriado dele, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. Mas enquanto se espera, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, e contra fatos não há argumentos, ele se firma apesar da má vontade de alguns, e isso no propósito próprio. No próprio seio da ciência. Quando é muito assim, a gente se perde. Onde penetra por uma infinidade de portas laterais, em vez de passar pela central. E quando lá estiver plenamente firmado, será necessário lhe conceder o direito da cidadania. Claudinho, na sua tradução tem portas laterais?
A minha está um pouco diferente. Ó. Vou ler. E isso até mesmo na ciência, onde penetra por uma infinidade de pequenas portas, em vez de ser aceito pela porta da frente. A minha também está assim. Eu falei, porta lateral. São coisas semelhantes. A porta central, vamos dizer assim, está querendo dizer que é a principal. Portas laterais, coisa secundária, de menor porte. Mas eu não aceito sua tradução até hoje, porque falta resposta. A tradução está errada. A minha é a tradução clássica. Peraí, mas a minha... Amandinha, como é que está a sua tradução? Porque a minha... Não, a minha é igual do Claudinho hoje em dia, não é, Claudinho? Repetindo, mais uma vez para o senhor, Jorge. O livro eu abandonei dela a Salvador Gentili. É a mesma tradução que eu tenho aqui, que é do Herculano Pires, que é a melhor tradução que existe. Já o Babu tem controvérsia. Se o vô tivesse vivo, ele ia arrumar isso aí. Eu já falei, então vai, agora é o Jorginho. Então vamos lá. Aqui, deixa eu comentar aqui. Tá. Posso comentar? Pode. A Amandinha vai tomar um direito de gravação seu hoje, hein? Hoje a Amandinha tá afrontando todo mundo nesse grupo aí. Pode comentar, senador. O que ele está querendo dizer aqui, assim, sonambulismo é igual, seja provocado, seja natural, é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que um é natural, o outro é artificial, é provocado, mas é a mesmíssima coisa. E aí ele coloca que tem gente que está explorando de forma, vil, para ganhar o dinheiro, para enganar os outros, porque como as pessoas não conheciam, naquela época, o que era isso, todo mundo se maravilhava, achava que todos os fenômenos eram iguais, ou seja, uns eram, na verdade, uma farsa, era uma mentira, outros eram verdadeiros, mas ninguém conseguia distinguir o que era farsa e o que era verdade. E aí ele coloca que quando a ciência avançar e conhecer o fenômeno, aí ninguém mais vai conseguir ser enganado. Então, não adianta mais você passar pela praça, aí aquelas ciganas, aquelas falsas ciganas querer ler sua mão, falar um monte de coisa, ninguém mais vai se enganar. É isso. Mas aqui, ó, Mandinha, agora eu vou pegar o senador. Mas que espírito obsessor enganava o periquito com realejo? Hã? Você já leu A Sorte com o Periquito do Realejo? Eu já. É no Rio de Janeiro. O periquito ele era manipulado por algum espírito zombeteiro. Você já leu A Sorte com o Periquito do Realejo, ou Mandinha? Eu não. Nunca nem ouvi falar. Eu percebi agora que eu sou velho. Só tinha a minha época. Eu tinha dó do bichinho ficar na gaiolinha. O cara tocava com realejo, aí ele abria uma gavetinha, o periquitinho ia lá, pegava um papelzinho, você lia, era batata, menino. Só que nunca eu consegui ganhar dinheiro para ficar rico, mas que era batata. Jorginho também ficava lendo signo antigamente aí, ó. Ficava indo nas cartomantes da época, era o realejo. O periquito da sorte. Vamos lá. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno psicológico. É uma fisiológico. Fisiológico. Você falou psicológico. É fisiológico. Aqui, o meu está fisiológico. Fisiológico. O meu está psicológico. Deixa eu ver aqui, peraí. Ao espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico. Mano, eu tô com uma afta na boca, cara. Tô doendo. É interessante que no leito está fisiológico mesmo, mas do Salvador aqui está psicológico. É uma luz lançada sobre a psicologia. Não, o nosso aqui está tudo como fisiológico. E aí, depois, é uma luz lançada sobre a psicologia. Isso. Beleza? É aí que se pode estudar a alma porque se mostra a descoberto. Olha,
Um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é a clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Os que contestam esse fato se apoiam em que o sonâmbulo não vê sempre e há a vontade do experimentador como com os olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam mais os mesmos? É racional exigir efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades como o olho tem as suas. É necessário julgá-las por elas mesmas e não por analogia. Uma das coisas que é muito colocada em parapsicologia, porque ele explica o seguinte: qualquer traço paranormal, espiritual, tem a ver também com o cansaço do corpo. Se o corpo, você não pode fazer milhões de experiências semelhantes durante muito tempo, porque o corpo cansa. O corpo cansando, ele fica meio assim, né? Ele interfere na qualidade do fenômeno. Controvérsias ou não? Ou está todo mundo aceitando isso? Todo mundo está aceitando isso, pelo jeito. Milagre, todo mundo está aceitando o que o senhor falou, né? Eu até achei que tinha frisado alguma coisa que eu falei, não é possível. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é identicamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que está em nós e que não tem limites, senão aqueles assinalados à própria alma. Ela vê por toda a parte onde sua alma pode se transportar, qualquer que seja a distância. E isso eu achei interessante. Você pensa bem. Essa frase incorpóreo já está aqui bem antes no Livro dos Espíritos, quando pergunta o que é o espírito? O espírito é material? Não, o espírito ele é incorpóreo, quer dizer, ele é alguma coisa, entendeu? Mas ele não tem a ver com a matéria como nós conhecemos. A outra coisa que eu achei também muito boa isso aqui é o seguinte: é atributo natural da alma, ou seja, todas as almas têm essa condição. Mandinha, agora é com você os 3 próximos parágrafos. Tá. Seria no caso é isso, né? No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que se encontra o seu corpo, à semelhança de um efeito telescópico. Ele as vê presentes, como se estivesse no lugar em que elas existem, porque a sua alma lá se encontra realmente. Eis porque o seu corpo fica como aniquilado e privado de sensações, até o momento em que a alma se reapossar dele. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal, que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Essa a causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não sendo circunscrita e não tendo sede determinada, né? Isso. Determinada, isso explica por que os sonâmbulos não podem assinalar para ela um órgão especial. Eles vêm porque vêm, sem saber por que nem como, pois a vista não tem, para eles, como espírito, lugar próprio. Se eles se reportam ao corpo, esse lugar parece estar nos centros em que a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, ou na região epigástrica, ou no órgão que, para eles, é o ponto de ligação mais intenso entre o espírito e o corpo. O poder... Calma aí, Amandinha. Você vai embora, Amandinha. Vai embora, então. Não é 3 por pessoa? Você leu as 3. Foi digamos assim, uma colocação salomônica do Babu. Não, é que esses 2 parágrafos, eles são meio longos, né? Uhum. Não, aqui para mim são 3.
na visão, essa separação e o órgão. Ó, o poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo completamente liberto do corpo, está limitado em suas faculdades de conhecimento de acordo com o grau de perfeição que atingiu. E mais ainda, por estar ligado à matéria da qual sofre influência. Por causa disso, é que a clarividência sonambúlica não é comum nem infalível. Muito menos se pode contar com a sua infabilidade, quanto mais se desvia do objetivo proposto pela natureza, e quanto mais se faz dela objeto de curiosidade e experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros, espíritos encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e serve de transição para o pensamento como fio na eletricidade. O sonâmbulo não tem, portanto, necessidade de que o pensamento seja articulado pela fala. Ele sente e adivinha, e é o que torna extremamente impressionável as influências da atmosfera moral em que está. É também por isso que uma assistência numerosa de espectadores, e principalmente de curiosos mal intencionados, prejudica o desenvolvimento dessa faculdade, que se recolhe, por assim dizer, em si mesma e não se desdobra com tanta liberdade como numa reunião íntima e no meio simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz sobre o sonâmbulo o efeito do contato da mão sobre a planta sensitiva. É aquela planta dormideira. Maria Dorminhoca, que você fecha. Ah, faz tempo que eu não vejo essa planta. Você não conhece essa plantinha? Não, eu conheço, faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não vejo também. Mas o que eu acho interessante aqui é que é isso que a gente percebe. A pessoa pode ser médium, pode ser uma boa médium, mas se você começa a fazer muita experimentação, você tem que ter realmente o ambiente próprio, porque tudo atrapalha. Às vezes a pessoa erra, mas não é, então isso está fora. Não, é porque, como é uma coisa viva, ela não vive em função igual uma máquina, você não pode programá-la, né? Agora, o que eu achei interessante aqui foi isso. Será que todo sonambúlico passa por isso? Ou seja, digamos assim, o Babu, ele é sonâmbulo não natural. Aí o Claudinho é o doutor Derrochá, aí, atualmente encarnado. Aí dá um passe magnético no Babu e fala assim, Babu, sai do seu corpo e vai ver, digamos assim, lá na Paraíba, em tal lugar. Qualquer sonâmbulo, qualquer espírito pode fazer isso, sair do corpo e ir direto lá, se ele não tiver uma condição de viajar de maneira mais livre assim? Porque, pelo que eu entendi aqui, ele falou o seguinte, que quando o espírito vê, ele não vem de longe, ele está no local, é como se tivesse viajado instantaneamente para aquele local. Mas, pelo que eu entendi, não é qualquer espírito que você possa mandar fazer isso. Isso, aí vai ter várias coisas. A influência do local. Se ali tiver muito curioso, querendo, que nem antigamente a brincadeira do copo. Sim. Se tiver muita pessoa com essa, vamos fazer essa brincadeira, o negócio já não vai dar certo. A finalidade disso aí tem que ser para alguma coisa útil, uma coisa que, principalmente para a parte moral, existe mesmo a alma está sendo comprovada aqui nesse estudo, que ela está indo lá no sertão da Paraíba e está vendo tal coisa e tá trazendo. Então, isso, a utilidade também do experimento. E a terceira é a própria pessoa também, que ela pode, que nem já falou, o corpo físico é tão pesado, é tão material, o espírito é tão material ainda, que ele não consegue se desdobrar assim muito facilmente. Então tem essas três circunstâncias. Tem a parte moral, vamos dizer assim, da curiosidade, o porquê do experimento, tem que ter algum fim útil, e também a pessoa sendo testada ali, né? Sim. Fala, Claudinho, o senhor aí que está abanando essa cabeça.
Aqui ele fala, o espírito mesmo, quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que tem atingido. Então, não é qualquer um que consegue fazer de uma forma bastante, vamos dizer assim, consegue ver, consegue se deslocar com muita facilidade. Depende da qualidade daquele espírito. Né? É isso mesmo. O senhor, Claudinho, ou daqui a pouco nós paga já. Dá para ver essas 3 aqui e terminar nessa página. São 8h15. Vê lá o seu horário aí. Então, nos próximos 2 parágrafos aqui. Beleza. Se ele é 3, o meu vai dar uma página certinha. Mas o meu não é. Essa formatação também é torta. O meu aqui, esses 2 parágrafos, termina essa minha página. Exatamente, tá igual o meu. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, 2 seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz com que frequentemente ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha. É que num momento o ser corporal fala ao espiritual, noutro é o ser espiritual que fala ao ser corporal. O espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências em cada uma das suas existências corpóreas. Esquece-os, em parte, durante a sua encarnação, numa matéria demasiado grosseira, mas recorda-os como espírito. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, em seu estado de vigília, não permite, portanto, prejulgar-se nada sobre os conhecimentos que ele possa revelar no estado lúcido. Segundo as circunstâncias e o objetivo que se tenha em vista, ele pode auri-los na sua própria existência, na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas como seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Só um esclarecimento, essa outra parte que você leu aí é o meu 3º parágrafo. No meu tá junto? O parágrafo tá junto. O meu termina, lá no 1º parágrafo, o 2º, quer dizer, mas sempre se lembra disso como espírito, que é o finalzinho do 2º. E aí, o que está lá, ele esquece em parte durante a sua encarnação numa matéria muito grosseira, mas sempre se lembra disso como espírito. Aí o meu já vai parar. É por isso que certos sonâmbulos revelam conhecimento além da instrução que possui. Tá tudo num só. Um texto grande. É igual do coisa aí, termina. Aqui o que ele coloca aqui é que quando a gente está acordado, vamos dizer assim, né? O corpo físico ele trava o conhecimento que a gente possa ter como espírito. Então a gente não consegue transpor a barreira da carne para revelar conhecimentos que a gente tem como espírito. Como ele fala aqui que a gente teve várias encarnações, então a gente foi acumulando conhecimento, experiências, só que no corpo material nem sempre a gente consegue expandir isso, né? Como, né? Nesse estado aqui de vigília, de acordado, porque a matéria nossa, infelizmente, faz essa barreira. Que o espírito não consegue, livremente atuar na matéria, né? Sim. E o que me veio no texto aqui foi num dos nossos
primeiros encontros, a Amandinha nem participava dessa confraria de encontros, que foi lá no Parque da Cidade. E a gente estava discutindo algo que se falava bastante, que a memória se grava no perispírito. Aqui ele mostra que não. É o espírito que tem o conhecimento. Vocês lembram disso? A gente tem boca pra caramba. Porque eu sempre tive dúvidas se realmente alguma parte do conhecimento ficava no perispírito. Não, aí a gente percebeu que não era. E aqui ele confirma isso. É o espírito que agrega o conhecimento, não é o perispírito. O perispírito é só uma tela de projeção, vamos dizer assim. É onde o outro espírito faz a leitura do... Acreditar que o perispírito acumula... Ficamos batendo boca pra caramba sobre isso. Levamos o livro, a Revista Espírita, livro dos médios, foi uma boa bate-boca ali. Então, acreditar que o perispírito acumula memória é a mesma coisa que acreditar que o nosso corpo físico aqui acumula memória. Porque o nosso corpo físico é uma versão mais grosseira do perispírito. Então, Sim. O nosso corpo físico e o perispírito, na essência, é a mesma coisa. É que um é mais sutil que o outro. Então, a matéria não pensa. Se a matéria não pensa, ela não pode acumular memórias. É sempre o espírito, né? É sempre o espírito. A gente entrou nessa discussão, Mandinha, porque eu não sei se você teve essa aula. Você teve, mas a gente não sabe se é o mesmo professor que deu para o seu, mesmo palestrante. Tem um palestrante que é da aula de perispírito, que ele leva um guarda-chuva. Eu tive mesmo, Que tá cheio de CD. Até um teatro. Isso. E lá ele falava que a memória está no perispírito, que é totalmente errado essa informação. Eu já assisti também outra palestra falando a mesma coisa. É porque as pessoas veem, né, as pessoas que são videntes, veem no perispírito manchas, coisas, imagens, aí a pessoa imagina que aquilo ali é uma memória do espírito, está gravado no perispírito. Fala-se muito essa expressão. Tudo que a gente faz fica gravado no perispírito. Isso é um chavão muito comum de expositores, dirigentes. O que eu costumo explicar, não é o perispírito, ele não é a sede da memória, portanto, ele não pode guardar memórias. O perispírito, ele é como uma tela de cinema, ele é uma projeção daquilo que está no espírito. Então, é como se estivesse vendo uma tela de cinema, o seu perispírito. Ele é uma projeção, não está nele a memória. Ele é uma projeção daquilo que está no seu perispírito, ele materializa no perispírito, né? Então, é para deixar claro para as pessoas que o perispírito é matéria, então ele não pode acumular memória. Porque se fosse assim, digamos assim, caso acontecesse alguma coisa com o corpo, e acontece, de perder a memória, o perispírito, o espírito esqueceria também o que aprendeu aqui. E, na verdade, a pessoa com Alzheimer é uma disfunção do cérebro, que não permite mais o acesso. Mas essa experiência que ele tem no corpo fica para ele, senão ele também perderia esse aprendizado. E o espírito nunca perde qualquer aprendizado. Mas foi um bom bate-papo, porque a hora que estava lendo, na hora me levou aquele nosso encontro. Acho que foi o terceiro que a gente teve lá no Parque da Cidade. Porque nós discutimos, a gente pegou vários livros, a gente lia, batia a boca, conversava, aí chegou a esse consenso, que o espírito realmente é a nossa compreensão que é defeituosa. Porque você vê o perispírito como se fosse o espírito uma coisa só, ele não é. Ele é o corpo espiritual para poder se manifestar na matéria. Só isso. Se ele perder o perispírito, por exemplo, assim, lá em outro planeta, né, que tem outra matéria, que ele vai ter que criar um outro tipo de manifestação. Se ele perdesse isso, ele teria que voltar para o zero no outro planeta. Mas ele sempre se mantém com o que ele sabe. É isso aí, então. Zé Fini, né? Zé Fini por hoje. Zé Fini, vamos escutar a sua prece.